Nada técnico, tá? Mas um tema muito importante que é como a tecnologia pode ser usada para salvar a vida de alguém. E, e antes de começar, eu queria deixar claro que as opiniões expressas aqui são minhas, tá? Não tem nada a ver com o meu empregador. Mas vamos lá, falar um pouco sobre mim, além do que já me apresentaram aqui, eu queria falar um pouco de quem eu sou, não do parte técnica, tá? Então, de fato, sou descendente, minha tataravó era escrava alforriada. Eu sou um sobrevivente do Triângulo da Morte. Eu queria antes fazer uma pergunta aqui. Quem aqui nasceu ou foi criado, ou passou a adolescência no Triângulo da Morte? Ninguém? Tem um aqui na frente que eu sei porque é minha esposa. Quem aqui sabe o que é o Triângulo da Morte? O Triângulo da Morte, gente, ele era conhecido nos anos 90 como a área mais violenta de São Paulo, que era formada por Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís. E foi lá que eu cresci. Tá? Quem aqui, agora, após saber, também veio dessa Triângulo da Morte? Já comecei a identificar umas novas pessoas ali. E nesse triângulo, o que de fato a gente tinha para se divertir ou como saída? Um bar, uma boca e uma igreja evangélica. Quem conhece Racionais sabe que tem uma música que fala que um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a benção. Um bar, uma boca e uma igreja evangélica. Era isso que a gente tinha como escapatória, como válvula de escape, como diversão, entendeu? Mas, além de viver nisso, essa figura ilustra um pouco sobre o perfil do maior cemitério da Zona Sul, um lugar onde estão 40% das pessoas que são enterradas são crianças até 4 anos de idade, por conta de desnutrição, inanição e doenças diversas, doenças talvez até erradicadas na grande maioria, mostra como é difícil você sobreviver tendo como atração ou como escapatória um bar, uma boca e uma igreja evangélica. Tá? Depois disso, o que você tinha como escapatória? Eu quero sair daqui. Eu não quero mais participar do bar, da boca e da igreja evangélica. Eu quero jogar futebol. E essa foto do campo do Astro, onde eu jogava futebol, mas nunca fui bom. Era um zagueiro horrível, no apelido era Júnior Baiano, para vocês terem uma ideia. Mas é o que a galera tem de escapatória. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair desse lugar? Como é que eu vou sair desse triângulo da morte? Música, talvez? Futebol, talvez? E essas duas imagens que eu coloquei aqui é para ilustrar que são pessoas que eu conheço e vi visitando esse campo que eu jogava bola. Era o que você tinha como saída. E aí, como é que você vai usar isso para sair de lá? E a minha saída foi a tecnologia. A tecnologia que me tirou de um prognóstico de bar, uma boca e uma igreja evangélica. Futebol, crime ou música. Como é que eu ia sair disso? Quem me tirou de lá foi a tecnologia. E é por isso que eu comecei o speech falando que como é que a tecnologia pode mudar a sua vida. Essa frase do Barack Obama, ela é muito emblemática, porque nos tempos extremos que a gente está vivendo hoje, onde
ou você é de um lado extremo, ou você é do outro lado, adverso também extremo, ela vem para mostrar que, apesar de tudo, você ainda pode escolher. E por que você pode escolher? Porque se você usar a tecnologia para o mal, e aqui eu não estou falando só de fraude online na internet, que vai deixar alguém menos rico ou mais pobre, isso é uma coisa muito séria, de fato, mas eu estou falando que a tecnologia mal utilizada pode ser canal para tirar vidas. E eu não estou falando aqui do presidente de um grande país que aperta um botão, solta uma bomba e mata milhões. Eu estou falando aqui de um vizinho, de alguém mal intencionado, que pode lançar um boato numa rede social e morrer. A gente está falando desse caso aqui. A gente pode matar uma pessoa com o poder da tecnologia. Mas não foi para isso que eu vim aqui falar isso para vocês. Eu vim aqui falar para vocês da tecnologia que pode ser usada para o bem. E por que eu deixei esses dois slides aqui? Essa HCF primeira aqui é de um cara chamado Johnny Long. Quem conhece Johnny Long aqui? Ninguém? Só os mais velhos, né? Tem 2 ou 3. Se eu falar aqui, talvez agora vocês reconheçam. Quem já leu ou já viu o livro Hacking with Google? Ah, agora sim. O Johnny Long foi o cara que escreveu esse livro e ele criou a Hackers for Charity exatamente para ajudar crianças carentes na África. E o legal é que, em 2016, salvo engano, a equipe do Quênia, de uma lan house, entre aspas, que ele montou no meio da savana, levando a internet via satélite, ganhou um campeonato de robótica na Inglaterra. Isso é um exemplo de como a tecnologia pode salvar a sua vida. O outro exemplo que eu deixei aqui é de uma iniciativa brasileira chamada Hackers Construindo Futuros. Eu fui um dos idealizadores, junto com o Anderson, que era o vice-presidente à época. E é muito legal saber que, apesar de ter dado errado o nosso plano, que era um plano de levar tecnologia, levar conhecimento para crianças carentes, e isso em 2008 já era um grande problema. Apesar do pouco tempo que a gente teve, a gente conseguiu fazer uma obra muito legal. Essa foto aqui é de uma sala de computador que a gente montou num orfanato no meio do Grajaú. Foi, para muitas das crianças, a primeira aula de informática que elas tiveram na vida. Talvez o primeiro contato com tecnologia, de fato, que eles tiveram na vida. Foi um projeto que, enquanto durou, foi bom. Infelizmente, não perdurou. Mas eu fico feliz porque, no primeiro RoadSec, quando eu estava aqui, o Anderson falou para mim que muito da vontade dele de levar o RoadSec para o Acre, para Alagoas, para Cuiabá, era exatamente para levar a tecnologia de ponta, alguém do sertão, onde não teria a menor condição de pensar em vir para uma Hackers to Hackers, para uma Upside de São Paulo, ter contato com palestrantes de tecnologia, ter contato com um pouco de segurança da informação, conhecer aquela galera, conhecer o Mercedes, que você só vê no YouTube, ou os entrevistados dele. Quando o Anderson me falou isso, eu fiquei muito emocionado porque e esse é o grande motivo de eu ter aceitado vir aqui falar disso hoje, porque a situação que a gente está no país hoje, e é claro, quando vocês veem que mais de metade das empresas que estão aqui expondo
não estão querendo vender produto, elas estão querendo contratar. Entendeu? Quão difícil está para contratar. Isso é um problema que a gente tentou resolver há uns 10 anos atrás e não conseguiu. Esse problema persiste, mas em contraponto a esse problema, tem outro que talvez seja até maior, que é quão difícil está contratar, não é porque não tem emprego, mas infelizmente é porque faltam profissionais. E aí quando você vai falar de carreira, infelizmente eu já estou mais para o time dos tiozões de tecnologia do que do time da galera que está chegando, e muita gente vem tirar essa dúvida com a gente, cara, eu quero estudar tecnologia, o que eu faço? A primeira pergunta que eu faço é, você quer estudar tecnologia porque você gosta ou porque você ganha dinheiro? Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que procurar outra coisa. E segunda pergunta que eu falo é, você sabe estudar ou você só sabe ler? Por que isso? Porque, gente, agora falando como também uma pessoa que acaba contratando pessoas, como está difícil contratar. Como está difícil. Quem aqui está empregado e já recebeu proposta de emprego no último mês? Mais gente do que conhece o Triângulo da Bermuda. Porra! E aí, a pergunta que eu faço assim, vocês sabem estudar? E deixa bem claro que ler não é estudar. Você pode ler 18 papers por semana. Ler não é estudar. O próprio ciclo de Kolbe fala aqui que existe um processo para você, de fato, colocar uma informação na cabeça. E, meu Deus, como tem gente que acha que sabe só porque leu. Como tem gente que, infelizmente, e isso não é culpa delas não, tá? Foram promovidas por conta de salário, porque o mercado está uma loucura. E aí a pessoa é especialista na carteira e júnior na experiência. Estudar é um processo. Se você pega para estudar programação, se você pega para estudar redes, se você pega para estudar sistema operacional, não basta ler Tannenbaum. No livro do Tannenbaum, não tem só texto e figurinha. No livro do Tannenbaum tem exercícios. Se você vai no avião, ou no fretado, ou no metrô, simplesmente folheando Tannenbaum, amigo, desculpa, mas você não está aprendendo. Você está lendo. Você precisa agir, você precisa saber como é que é configurar tal coisa. E aí, dado esse passo de você, de fato, aprender a aprender, quando a pessoa me pergunta o que eu faço, para que caminho eu vou, não sei o quê, tem uma frase que eu sempre falo e boa parte dos meus amigos e companheiros aqui também falam, que é, amigo, foca na base. Não adianta você instalar o Kali Linux ou instalar o Router Sim e sair executando comando. Foca na base. Você não vai ser um bom programador se você não souber o que é uma stack, o que é um heap. Você não vai ser um bom sysadmin se você não souber o básico de redes, TCP/IP, SYNAC, entendeu? E isso é básico. Eu lembro que, um tempo atrás, nesse mesmo palco, o Rubira comentou que de uma história de um grande jogador de xadrez, foi não sei quantas vezes campeão, e tinha um programa de xadrez na Rússia, falando só sobre técnicas básicas de xadrez. E esse cara ouvia todo dia esse programa. E quando questionaram para ele, pô, você é campeão não sei quantas vezes, por que você está ouvindo isso? Porque se você esqueceu a base, você esqueceu tudo. Entendeu? Não adianta você querer ser
o desenvolvedor de exploit, se você não souber de memória que está ligada ao sistema operacional, se você não souber de lógica de programação, porque você vai ter que desenvolver isso, se você não souber de rede, porque essa informação vai ter que trafegar uma hora numa rede. Eu já cansei de ver gente falando que era programador C sênior e não sabia abrir um socket. Essa era a piada, pode rir. Eu vou contratar uma plaquinha da próxima vez. E você precisa saber de banco de dados, porque você precisa armazenar essa informação de algum jeito. Então, vamos focar na base. Quando alguém me perguntar, eu sempre vou falar isso. E eu queria só deixar registrado que, infelizmente, hoje, talvez... E isso não é nem culpa da nova geração, né? Assim, a nova geração veio para nos substituir a nossa responsabilidade de deixar esse legado com eles. Então, aqui eu não estou querendo nem criar uma barreira falando que os velhos são bons e os novinhos são mais ou menos, porque eu já fui novinho. Acreditem se quiser. Mas a gente tem que pensar que vocês estão aqui para substituir a gente. Só que a grande responsabilidade nossa de guiar ou mostrar, pelo menos, o melhor caminho, talvez seja o maior desafio que a gente tenha tido na nossa carreira. Porque é muito fácil lidar com máquina. E é o que você mais ouve no nosso ramo. Ah, me tranca na sala, passa pizza por baixo da porta e me deixa aqui que eu resolvo o problema. Quem aqui gosta de lidar com problema de pessoas? E só eu levantei a mão e nem meu chefe levantou? Ah, tá. É difícil. Por quê? Porque não é lógico. E você passou a vida inteira pensando nisso. Mas a nossa responsabilidade é que talvez molde a geração que está chegando. E agora eu estou claramente falando para os mais velhos, inclusive de um caso que eu sofri, de um líder, entre aspas, que eu tive, que chegou e falei, Kleber, eu não gostei da sua avaliação. Todos os seus liderados te deram 10. Isso é um absurdo, eu não quero gerente nota 10 na minha empresa. Porque gerente nota 10 não está explorando um funcionário suficientemente. Não está extraindo tudo deles. Aí eu começo a ver uns risos aqui, porque as pessoas sabem quem é, algumas que estão rindo. E, cara, olha a responsabilidade. Por causa disso, eu quase saí da área de tecnologia. Eu estava pensando em juntar dinheiro para comprar uma franquia. Porque eu não quero ser assim. E, cara, olha a responsabilidade que você tem quando você sobe num palco desse, tendo percorrido todo esse caminho, como o primeiro keynote negro da RoadSec em 5 anos, para falar isso. Mas aí você também tem que pensar que eu posso estar aqui errando, acertando. Eu não posso ter um medo de fazer isso. Eu sempre fui um cara que quando alguém me pergunta, um copo com água pela metade está cheio ou vazio? Meio cheio ou meio vazio, na verdade? Eu falo, cara, está cheio. Ele só que metade é água, outra metade é ar. Mas ele está cheio. Por quê? Porque eu não erro. Ou eu acerto, ou eu aprendo. E isso é importante. Porque se você tiver medo de errar, muda seu modelo. Muda o seu modelo mental. Você não vai errar. Você vai aprender, cara. E isso é importante. E como é que você passa por toda essa jornada aprendendo, enfrentando, julgando bons ou maus líderes? É muito simples. O segredo está numa coisa muito simples. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês.
Eu tenho uma nota de $20 aqui, que vale mais do que ouro ultimamente. Quem aqui gostaria de ganhar essa nota? Nossa, tem uma galera com a grana aí no bolso, hein? Que ninguém levantou a mão, pô. Deixa eu ver. Quase 100 conto já era. Beleza. Se eu dobrar ela aqui... Alguém ainda quer ganhar ela? Tem uma galera ainda. Se eu jogar ela no chão e pisar, alguém ainda quer ganhar? Por que vocês continuam levantando a mão? Porque apesar de tudo, apesar de ter sido dobrada, amassada, pisoteada, essa nota continua valendo $20. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que não importa quão mal sejam os seus líderes, ou quão difícil seja a tecnologia, mantenha os seus valores. É isso que vai te deixar mais próximo de uma carreira de sucesso. Não é saber qual byte explorar no exploit. Isso é importante também, não estou falando que não é. Mas no final, o importante é manter seus valores. Acredite em você, porque aquele carinha do triângulo da morte, que na estatística era para ter morrido antes do 27, está aqui com 37 passando essa mensagem para vocês. Muito obrigado.